Olá, tudo bem com você? Quero antes de tudo te agradecer por estar assistindo esse pequeno vídeo e ele faz parte de uma série de 3 vídeos que eu divulguei no início deste mês, após o Dia do Trabalhador, que eu iria realizar, na verdade, 2 vídeos, mas optei pensando melhor, vão ser 3 pequenos vídeos para compartilhar com você, com todos vocês que me assistem, um pouco da minha trajetória e falar um pouquinho da minha transição de carreira. Por quê? Porque eu sou psicóloga, sempre trabalhei com gestão de pessoas, como professora, em cursos de técnicos de graduação, cursos livres, sempre conteúdos, disciplinas relacionados ao comportamento, ao desenvolvimento humano, principalmente profissional. E eu completei 10 anos neste mês de abril, quando fiz a minha transição de carreira há 10 anos atrás. E aí eu pensei, quantas pessoas me ajudaram nessa trajetória? Quantas pessoas podem estar passando neste momento pelo que eu passei há 10 anos atrás, de querer fazer uma mudança, que no meu caso não mudei de profissão, mas mudei o meu posicionamento para atuar na minha carreira. E aí eu resolvi, por que não fazer um vídeo ou mais de um vídeo para compartilhar um pouquinho da minha experiência e quem sabe não tenho a menor pretensão de ditar aqui receitas prontas, mas poder inspirar alguém que esteja passando por este momento, o qual eu passei há 10 anos atrás. E falar um pouquinho da verdade, que muitas vezes não é o que vemos quando buscamos informações nas redes sociais, na internet, que os desafios, as dificuldades, nem sempre elas são demonstradas ou ficam em evidência para as pessoas, né, que já alcançaram o sucesso. E às vezes estas verdades que deveriam ser mais ditas, por quê? Não é tão fácil. Eu costumo dizer que nós não temos controle de tudo, mas nós podemos influenciar. Como? Com as nossas atitudes. E é por isso que eu conto aqui um pouquinho da minha história, né? Considerando o respeito a todos vocês que estão me assistindo, considerando que eu estou aqui apenas para poder propor reflexões, descobertas, insights, e quem sabe te ajudar aí, né, a trilhar aí um caminho mais equilibrado, com mais informações, e assim você conseguir atingir os seus objetivos, como eu tenho tentado atingir os meus, ok? Então vamos lá. Quem é a Ângela? Eu sou Ângela, como eu disse, psicóloga. Eu costumo brincar que desde que eu nasci, eu trabalho com gestão de pessoas. Porque eu sempre, mesmo sem ter influências na família, uma família muito simples, na qual eu cheguei neste mundo, não sou herdeira, não tenho, nada foi fácil para mim e não é fácil, mas não levanto essa bandeira, porque como eu, todos nós brasileiros temos desafios enormes para percorrer, principalmente se não nascemos num berço de ouro. Mas mesmo aqueles que nasceram, eles também têm os seus desafios, cada um no seu momento, com a sua condição de ser. Mas eu sempre desejei trabalhar, mesmo sem nem saber o que era psicologia, eu falava que aos meus 40 anos eu queria ser uma grande psicanalista. Eu acho que no fundo eu percebia o quanto o comportamento, o bem-estar e o equilíbrio das pessoas são fatores fundamentais para o alcance de objetivos, mesmo sem saber na época, quando criança, o que seria comportamento. E nem mesmo hoje sabendo que não existe o certo e errado, mas existe o máximo possível de equilíbrio. Então, eu trilhei a minha profissão graduando em psicologia, me especializando em psicologia organizacional, sendo criticada na época de faculdade, porque a tendência das formações era mais conduzir o psicólogo para a área clínica, mas como eu já estava trabalhando como opção de emprego, eu trabalhava em banco, trabalhei em indústria, em laboratórios, na área de saúde, eu percebia o quanto o comportamento era fundamental para os resultados das pessoas e dos negócios.
E aí eu acreditei que a área organizacional iria atender esses meus desejos, essas minhas expectativas, mas também eu precisava ser remunerada, e remuneração fixa. Eu precisava ter um salário. E aí eu optei, a princípio, unindo o útil ao agradável, aquilo que me chamava atenção, mas também por necessidade. Mas cada vez mais eu fui abraçando essa causa, e aí toda a minha trajetória até 2015, foi trabalhando em médias e grandes empresas, nacionais, internacionais, mas tendo um grande sonho, que eu queria também trabalhar de uma forma autônoma, quando possível, trabalhar tendo a gestão da minha agenda. Lá atrás, quando eu me formei, eu já pensava desta forma. Mas eu vi que não era o momento, eu precisava sobreviver, eu precisava ter emprego. E aí, o tempo correu, eu fui trabalhando, passando de uma empresa para outra, no comércio, na indústria, no transporte, em vários segmentos e portes de empresas. E depois realizei o meu sonho, que também estava na minha lista de projetos, de cursar, fiz pós-graduação, especializei em gestão estratégica de pessoas, vários cursos, né, livres, me capacitando, me atualizando sempre. E depois fiz um MBA também, recentemente, de cultura organizacional e liderança baseada na psicologia positiva. Mas o meu grande projeto que eu consegui realizar em 2011 foi o meu mestrado. Eu já tinha toda uma trajetória, uma carreira sólida, sem condições de fazer mestrado, por questões de ter filho, por viajar a trabalho. E aí esse projeto ele veio um pouco tardio, mas ocorreu. Eu consegui, de 2009 a 2011, fazer o meu mestrado profissional em administração, aprofundando um pouco mais nos conteúdos e nas áreas em que eu atuava dentro das organizações. E a partir do mestrado, eu comecei a pensar: poxa, eu preciso estudar mais, eu preciso aprimorar, não dá para trabalhar mais só por quantidade, eu quero qualidade, mas eu também preciso ser remunerada. E aí tem todo um pano de fundo de casamento, separação no casamento, tendo que criar um filho sozinha. Então, para muitos, a decisão às vezes pode chegar um pouco mais cedo. Para mim, ela chegou um pouco mais tarde, a coragem de ousar e fazer uma virada de chave, que é fazer o que eu gosto, trabalhar com pessoas, mas de uma forma autônoma. Poder estudar mais, ter mais tempo para a pesquisa, entender mais os meus processos, né? E não aquela carga horária enorme que é comum dentro das organizações, o qual eu sou muito grata por todas as empresas por onde eu passei, mas chegou um momento que eu queria estar mais com qualidade para poder aprender mais do que quantidade de trabalho. Mas esperei o momento certo, que na minha história, eu construí toda uma história profissional e falei, quando meu filho se casar, eu vou poder começar a desenhar o meu novo posicionamento profissional. Foi o que ocorreu, mais ou menos 2 anos antes da minha tomada de decisão. E aí, em 2015, eu optei por fazer a minha transição de carreira. Então, essa é um pouquinho da minha história. E aí, qual que é o propósito desse vídeo e dos dois que virão? É falar um pouquinho da minha transição, desafios e aprendizados que eu realizei e conquistei e queria compartilhar com vocês nessa minha transição de carreira. Faz sentido para vocês? O que vocês acham? Acredito que a minha história se parece com muitas histórias de muitas mulheres brasileiras, mulheres mães solo, mulheres que lutaram, mulheres que tiveram que sobreviver, mulheres que tentaram, ainda com a necessidade de sobrevivência, também se realizar profissionalmente fazendo o que gosta. Graças a Deus eu fui feliz, eu sempre trabalhei com o que eu gosto, eu trabalho com o que eu gosto de lidar com gente, eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de ajudar pessoas a tomar consciência do que elas são e do que elas podem ser com a condição que elas têm. E é isto. Mas antes de falar da minha transição de carreira, eu acho muito importante a gente clarear alguns termos que eu vou estar usando neste e nos próximos vídeos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, apenas para poder esclarecer termos que eu utilizo na minha atuação, mas que eu vou utilizar também nesses 3 vídeos, neste e nos próximos. Vou te pedir uma permissão aqui para compartilhar. O que eu gostaria de clarear para você, é o que eu tenho feito, inclusive, quando eu falo da minha atuação, o que significa profissão, né? Quando falamos de transição de carreira,
para minha história e para a sua, é importante termos isso claro. Então, a profissão é aquela área que pretendemos atuar, seja por necessidade do emprego, lá no início da nossa trajetória profissional, ou seja para se desenvolver como projeto de vida. Então, é a escolha da área que queremos atuar. E de preferência que ela seja uma escolha alinhada às necessidades e desejos, valores, né, o que é importante para você e coerente com seus talentos. Eu tentei, não tive ajuda no passado, porque não era comum buscarmos ajuda de profissionais para nos ajudar a fazer essa escolha. Mas, no fundo, eu tinha claro o que eu queria. Eu queria trabalhar com algo que eu pudesse ajudar pessoas. Então, essa escolha profissional, ela pode ser técnica ou graduação, né? Se tornar um especialista, né, em algum item, trabalhar por conta própria, fazendo algo que você gosta. Mas tudo isso nós chamamos de profissão, que é a escolha. O que eu vou fazer? Né? Como eu vou fazer? E a partir da escolha, nós temos a carreira. O que é a carreira? É um conjunto de metas e de ações bem definidos que nós vamos construindo após a escolha profissional. Eu vou ser especialista na área, eu vou ser atuar como psicóloga clínica, eu vou empreender, eu vou atuar na área acadêmica com aquela profissão que eu escolhi, engenheiro, médico, artesão, cozinheira, todas as profissões merecedoras de valor, todas. Mas e aí? Eu escolhi. E agora como vai ser? Como é que eu vou utilizar esta profissão para me realizar, sobreviver e me realizar profissionalmente? E aí nós estamos falando de carreira. Vou trabalhar para alguém ou por conta própria? Então é só para deixar claro que carreira é a construção, né, para eu atingir meus objetivos profissionais, pessoais, através da profissão escolhida. Então, escolher a profissão é o primeiro passo. E hoje eu trabalho como orientadora profissional para jovens que vão fazer o Enem, muitas vezes não tem claro o que eles querem, e é fundamental. E fico muito feliz quando consigo, sempre que eu consigo ajudar. E eu tenho conseguido muito ajudar através de ferramentas e técnicas, né, para fazer essa escolha profissional. E a carreira, ela é consequência de tudo isso, mas há de se pensar na carreira, porque senão desafios encontraremos, e aí existem técnicas que no momento oportuno eu vou estar falando, para que nos ajude então a desenhar a nossa carreira após a escolha profissional. Faz sentido para vocês? E a transição de carreira, que é o objetivo desses 3 vídeos? A transição é esse movimento, né, em busca de mudança da profissão, ou na área que você atua, mudança de profissão na área, ou mesmo no posicionamento. Se você é um engenheiro, não, eu quero me, me, me preparar para poder fazer uma transição mais breve e virar um empreendedor na área em que eu atuo. Eu quero ser um líder. Eu quero trabalhar por conta própria? Não, eu quero trabalhar com pesquisa. Então, são questões que, uma vez que nós temos uma escolha profissional, estamos nos desenvolvendo na carreira, pode ser que em algum momento você queira fazer uma mudança, que nós chamamos de transição de carreira. Foi o que eu fiz e é o que eu quero contar um pouquinho aqui. Quais foram os desafios? O que eu fiz? Como me preparei, né, para poder chegar a concretizar esse desejo? Quando eu comecei a ter uma inquietação que o que eu fazia, da forma que eu fazia, já não me agradava mais, eu comecei a trabalhar aí a minha transição de carreira. Ficou claro para todos vocês? Então, profissão é escolha, carreira é o caminho que eu vou construindo e a transição é esta mudança, que pode ser radical, mudança totalmente de profissão, como pode só o posicionamento, que foi o meu caso. E aí, quais os motivos os quais eu passei por eles também, quando a gente fala de transição de carreira? Então, primeiro, busca de autorrealização. De repente, você está trabalhando de uma forma ou numa profissão que você não se sente totalmente realizado. Te atendeu por um período, né, pagando as suas contas, nutrindo as suas necessidades, mas às vezes você não se sente totalmente realizado. Ou porque você, através dos seus aprendizados e descobertas, você foi encontrando outras coisas e profissões e atuações que te chamaram mais atenção. Pode ser uma mudança de emprego, né?
Não quero mais trabalhar desta forma que eu trabalho, nesse tipo de empresa. Novos desafios, né? Quero aprender mais, quero trabalhar numa multinacional, quero trabalhar fora do Brasil. Nós estamos falando de transição de carreira. Retorno financeiro, aí você fez uma formação e está identificando que é uma profissão que não está te remunerando como você esperava, que é uma profissão que não está atendendo todas as suas expectativas e necessidades. Maior liberdade e gestão do tempo, que é um dos motivos que me fez fazer a transição de carreira. Eu sabia que eu precisava trabalhar como eu preciso, eu quero fazer o que eu fazia de uma forma um pouco diferente, mas eu quero ter liberdade para eu poder exatamente ter qualidade, chegar numa sala de aula mais descansada, poder ser uma professora melhor, que na época eu já estava incomodada, eu trabalhava a 70 quilômetros da minha empresa, da minha residência, eu lecionava em faculdade à noite, então à noite eu estava cansada de estrada, de trabalho, eu percebia que eu não conseguia fazer e ser o meu melhor. Né? Então, assim, eu já comecei a pensar, eu quero continuar na área acadêmica, mas do jeito que está, não dá. Eu tenho que melhorar. E ter uma gestão do meu tempo para poder cuidar um pouco de mim, o autocuidado, poder estudar mais, poder ter um pouco mais de qualidade de vida, ainda unindo ao trabalho. Aquilo que eu gosto e preciso fazer. Reduzir o estresse é um item também, né? Às vezes pessoas não, eu trabalho muitas horas, eu não quero isso para mim, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso cuidar da minha família. Então, várias pessoas passam por essa situação. Ter mais estabilidade, às vezes até a mudança, trabalha por conta própria, mas quer trabalhar, que a gente fala de forma seletista, voltar para dentro de uma empresa, né? Ainda que tenha que começar como analista auxiliar e desenhar novamente toda uma outra trajetória e busca de um propósito maior, que também tem a ver com aquilo que eu sentia, com aquilo que eu fazia. Nem todas as atividades que eu atuava como líder de RH, como gestora de RH, eu optei por continuar fazendo. Eu procurei ajuda para poder entender o que fazia sentido para mim. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho desse meu planejamento. E a partir daí, poder desenhar essa minha nova história. Faz sentido para você? Ajudei? Te fiz pensar um pouquinho? E aí, para que a gente possa terminar este primeiro vídeo, quais os passos que eu tive que percorrer e proponho a você? Esse é o primeiro vídeo, nós estamos aqui contextualizando. Depois eu vou falar dos meus desafios, do que eu fiz, como é que eu estou, para tentar te ajudar se é este o seu momento e a sua busca profissional, ok? Então, a primeira coisa, por onde eu teria que começar? Identifiquei que eu preciso mudar. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer a área em que eu vou atuar. E eu preciso querer. Não é fácil? Toda mudança, ela possivelmente vai gerar um desapego em algo que você tinha ou fazia, para poder abraçar uma outra causa. E aí você precisa ter muito claro. E às vezes temos que buscar ajuda de profissionais. Eu busquei, mesmo sendo profissional na área de gestão de pessoas. E aí, o primeiro passo é ver qual o sentido do trabalho para mim. O que ele impacta em mim, o que ele vai impactar em mim, passando a fazer diferente o meu trabalho, o que ele impacta nos outros, ou ambos, né? A mim e aos possíveis futuros clientes, para as pessoas às quais eu iria ajudar. Então, trabalhar muito o que é o trabalho para a gente. Porque desafios encontraremos, mas se a gente tem isso muito claro, torna mais leve, né? A nossa história, a nossa viagem, a nossa trajetória. E isso tudo faz sentido também no que eu chamo de autoconhecimento. Quem que eu sou? Como é que eu construí minha história e por que eu cheguei até aqui? Quais são meus pontos fortes, meus pontos de atenção? O que foi a minha história? O que eu ainda quero carregar dessa história na minha nova posição? O que eu gosto e não gosto? Já que eu vou mudar, o que faz sentido para mim? O que eu não abriria mão de jeito nenhum? O que é valor para mim? Né? Valor é aquilo que é importante para alguém, para uma sociedade, para uma empresa. E como eu estou? Eu estava num momento de baixa autoestima, meio que sentindo algumas dores, né, de desejo de autorrealização, ao mesmo tempo medo, insegurança.
ter que abrir mão de toda uma história estável onde eu estava trabalhando, os riscos, né, que eu iria enfrentar. Mas aí, quando fazemos esse trabalho, e no meu caso eu busquei uma ajuda profissional, o que eu sou, qual foi a minha história e como eu estou, aí eu estou mais preparada para desenhar o meu novo projeto de vida. O que eu espero? O que eu sou hoje e onde eu quero estar? O que eu sou remunerada hoje e qual a remuneração que eu espero ter? Quais são as minhas forças? O que eu tenho de bom que irá agregar e contribuir para o alcance dos meus objetivos? E o que eu preciso melhorar? E a partir daí, trabalhar a minha autoestima, saber que eu sou merecedora de valor, apesar de saber que eu não tenha sido talvez o meu melhor na minha área acadêmica, onde eu estava, mas eu era merecedora de valor e fazer mudanças fazia parte desse projeto. Me valorizar, me reconhecer e fazer o meu melhor dentro da minha nova história, na minha transição de carreira. E aí é identificar quais são os meus sonhos, quais eram os meus sonhos, meus objetivos e metas. Eram desejos ou necessidades? É uma pergunta que você tem que fazer, né? Quais são os seus sonhos, né? Porque desafios, como eu falei, e vou repetir sempre, nós encontraremos vários. Mas se eu tenho claro o meu propósito, o que eu quero e onde eu quero chegar, e humildade para buscar ajuda, grande chance teremos de alcançar os nossos objetivos. E aí, eu pergunto, qual que é a sua escolha? Como é que você está neste momento? O que você já fez ou tem feito para chegar lá? Com muita maturidade, com muita serenidade, muita leveza, para naquilo que depender de você, você alcançar os seus objetivos. Então, é este o meu recado nesse primeiro vídeo. Te espero no segundo, onde eu vou concluir a minha decisão, os passos que eu busquei para poder atingir os meus objetivos e a partir daí como estou, o que eu posso ajudar. Um grande abraço, sucesso para você, fique bem e nos encontramos no segundo vídeo. Um abraço.